A história que vou contar agora para vocês não foi inventada e nem imaginada, muito menos é uma fantasia. Os personagens que nela aparecem são reais e os fatos que passo agora a narrar são verdadeiros, pois aconteceram comigo. Meu nome é Arlindo Barreto e a minha história faz parte do sonho de todo ser humano. O homem à procura da verdadeira paz, do verdadeiro amor e da maior de todas as alegrias. Filho de Arlindo Montanha e da famosa atriz Márcia de Windsor, que todos vocês conhecem, porém já falecida, desde pequenininho foi educado para ser um vencedor. A receita: cultura, fama, sucesso e dinheiro. Filho de uma família classe média alta, eu estudei nos melhores colégios do Rio e São Paulo. Cheguei até mesmo a estudar num colégio exclusivo para filhos de embaixadores em nosso país, The British School of England. Passei nas melhores colocações no vestibular para a Universidade Gama Filho, onde frequentei os cursos de Biologia e Psicologia, me distinguindo de tal forma que recebi das mãos do falecido chanceler Luiz da Gama Filho uma bolsa de estudos que me permitia passar todo o meu tempo em busca do conhecimento humano. Procurei entender o ser humano em si mesmo e o mundo que o rodeia. Com o passar dos tempos, quanto mais eu estudava, menos o ser humano eu conhecia, menos ainda a natureza que o rodeava, e quanto mais em relação a mim mesmo, maior se formava o vazio que havia em meu coração. Deus eu havia enterrado em minha memória, pois a lembrança daquele que me disseram que era o Todo-Poderoso me incomodava, pois era incoerente em si mesmo. Sim, porque o Deus que me foi apresentado na minha infância estava crucificado, morto, sepultado, ou até mesmo no pescoço de pendurado. A ciência dizia que eu era a resultante da evolução dos macacos. E eu até achava isto lógico, que a minha tataravó era uma enorme gorila, enorme, gigantesca, toda peluda. Oh, que loucura! Eu me desencantei com a ciência dos homens, pois cada vez eu ficava mais triste. Não havia paz, e muito menos amor. Foi então que eu resolvi seguir os passos da minha mãe. Claro, pois todo artista é querido, amado, vive cercado por pessoas importantes, frequentando ambientes requintados. E assim, eu comecei a frequentar a escola de Maria Clara Machado e depois fiz balé clássico, jazz, sapateado e mais tarde canto lírico. E assim eu também ingressei na Rede Globo de televisão, inicialmente como figurante, fazendo uma pontinha na novela das 6, na novela Maria Maria. Mas logo em seguida eu estava protagonizando junto com Cristiane Torlone a novela Gina. Aventurei-me então participando do Sítio do Pica-Pau Amarelo, chegando até mesmo substituir por algum tempo, por motivo de doença, o único intérprete do personagem Visconde de Sabugosa, o excelente ator André Vale. Mas assediado por homossexuais e me vendo pressionado a fazer certas concessões, eu acreditei que mudando de emissora eu mudaria a situação. Que engano! Vindo a São Paulo, fui contratado pela Rede Bandeirantes de televisão, onde participei nos papéis principais das novelas Cara a Cara, Dulcinea Vai à Guerra, Os Imigrantes. E eu me sentia profundamente oprimido e acuado, sem entender o propósito e significado de tudo aquilo, pois como eu já tinha alcançado, não havia paz, não havia mais privacidade. Os jornalistas viviam rondando a minha casa, buscando preencher o vazio de suas informações, até mesmo criando escândalos que envolviam a minha vida sentimental e afetiva. E sonhando tornar-me um ídolo igualzinho àqueles que eu admirava no cinema, eu ingressei na pobre e falida indústria do cinema brasileiro, onde eu posso garantir uma coisa: de todos os filmes que eu trabalhei como ator, a única coisa que eu aprendi foi o que eu não deveria fazer. Cheguei a ser indicado para melhor ator do Festival de Gramado aqui no Brasil, Canadá, e disputei o Urso de Prata em Berlim juntamente com os melhores atores do mundo. Fui diretor de cinema e até mesmo consegui me sair melhor do que aqueles que haviam me dirigido. Mas naquela época, a bebida que inicialmente se fazia presente nos eventos sociais começou a ser uma constante em minha vida. Tendo perdido a minha mãe, que morreu de ataque cardíaco provocado por excesso de cigarro aos 47 anos de idade, eu entrei numa profunda crise existencial, deixando-me envolver completamente pela sensação de uma perda de identidade. Acabei fazendo com que o meu relacionamento conjugal fosse irremediavelmente destruído. Foi quando Deus me presenteou
com o meu primeiro filho. Quando meu filho veio à luz, eu fui o primeiro a segurá-lo. E foi então que eu compreendi o significado de um verdadeiro amor. Diante dos meus olhos estava alguém que precisava de mim, tão frágil, tão delicado e tão carente que me fazia sentir um gigante. Deus usou essa criança para despertar o espírito de vida que estava tão abafado dentro de mim. Encontrando então uma grande e forte motivação para viver, me projetei em direção ao maior desafio até então assumido por um ator profissional, ou seja, fazer as pessoas sorrirem. Como ator profissional não existe nada mais difícil, pode crer. Fazer chorar é simples, pois o mundo que nos rodeia vive estimulando. Porém, sorrir em meio da crise que vivemos é praticamente suicida. Qualquer tentativa, ou seja, diante de uma plateia tensa, ansiosa, preocupada, oprimida, se você dispõe a fazê-la sorrir e não consegue, o fracasso é imediato, absoluto, inevitável e cruel. E foi então que, depois de atuar em programas na linha de shows cômicos, com grande sucesso, me senti mais desafiado ainda quando pela primeira vez em carne e osso eu vi o Bozo, o maior palhaço do mundo, caminhando pelos bastidores do SBT e cantarolando aquela música tema. Sempre rir, pra viver é melhor sempre rir. Eu sou um palhaço, eu faço assim, até dormindo o negócio é sorrir. Quando eu soube que havia um teste para selecionar um ator para desempenhar o personagem, e nesse teste o ator deveria se caracterizar completamente, desde o figurino até a maquiagem, eu pensei, por que não? Assim poderei tirar uma foto e um dia dizer ao meu filho, por um dia seu papai foi o maior palhaço do mundo. E aconteceu aquilo que eu menos esperava. Fui aprovado. Eu, um ator clássico, dramático, desempenhando um palhaço. E o que foi mais incrível é que o senhor Silvio Santos determinou que eu fosse transferido da linha de show e que, em parceria com o cantor Luiz Ricardo, protagonizaríamos o programa líder de audiência nos seus 4 primeiros anos. A princípio, apenas 1 hora por dia. Mas depois de um certo tempo, nós começávamos a trabalhar às 8 horas da manhã e íamos até às 6 horas da tarde, numa jornada ininterrupta, ao vivo, para todo o Brasil, muitas vezes representando uma alegria que nós mesmos não sentíamos. Mas eu, como ator profissional de teatro, estava acostumado a dar vida aos meus personagens. Procurei então um circo e fui trabalhar no Circo Vostok, um dos maiores circos do mundo. E foi lá que eu aprendi a atuar no trapézio, no arame, no globo da morte, enfrentar animais ferozes. E fui até reconhecido pelo filho do criador do personagem, o americano Jeff Herman, como o melhor entre todos do mundo. A interpretação nas músicas do personagem me valeu discos de ouro. Competindo com todos os programas infantis, o programa do Bozo ganhou, por 5 anos sucessivos, o troféu imprensa. Fui laureado com a comenda da Ordem Militar e Hospitalar de Jerusalém, tendo recebido o colar da caridade do Duque de Brissac, da França, por obras beneficentes. Eu começava até mesmo a acreditar que eu realmente era o maior palhaço do mundo. Como ator dramático, o máximo que eu consegui interpretar para uma plateia foi de 1.000 pessoas. Como Bozo, essa plateia aumentou para 5.000, 10, 30, 50.000 pessoas. Me lembro como se fosse hoje, diante daquela multidão, sozinho, num palco, bem no centro do gramado de um enorme estádio. A primeira frase que eu pronunciei foi: meus amiguinhos, eu sou a forma alegre e viva com que Deus se comunica com todas as crianças. Eu confesso que essa frase surgiu nos meus lábios, não sei como, e depois eu tive que dar muitas explicações para justificar esta fala. Mas o sucesso foi aumentando, e a solidão foi crescendo, a insatisfação, a falta de um não sei o que na minha vida foi se tornando uma constante, até que eu comecei a me sentir de novo vazio. Comecei então a pensar em Deus e fui procurá-lo na yoga, na meditação transcendental, nas mesas brancas do kardecismo, indo parar até mesmo nos terreiros do baixo espiritismo, ou seja, na quimbanda, candomblé, umbanda, gastando rios de dinheiro, me deixando enganar por um princípio que diz que a pessoa, para encontrar a verdadeira paz, precisa estar bem tanto com Deus como o diabo.
corria que nem um idiota de um lado para o outro, servindo oferendas a um e holocaustos de sangue para o outro. Foi quando Jesus, na sua infinita misericórdia, usou meu filho para falar comigo. Ainda me lembro como se fosse hoje. Estávamos no carro, ele com apenas 4 anos. Ele falou exatamente assim: Papai, sabia que você não é meu pai de verdade? Meu pai de verdade está lá no céu. Você está aqui só para tomar conta de mim. Apesar de chocado, eu não podia fugir à realidade que, diante de mim, brotavam palavras nos lábios de um ser tão pequeno, mas com uma sabedoria tão profunda que me convencia. Eu procurei descobrir entre as pessoas que nos rodeavam quem estava influenciando meu filho. Perguntei à psicóloga da escola, aos parentes mais próximos, mas não encontrei. Mais tarde, estando eu pescando com ele novamente, voltou a acontecer. Papai, Deus existe? Então me mostra. Ele me desafiou. Eu aproveitei a visita à fazenda de uma amiga nossa, a São José do Rio Preto, onde eu resolvi mostrar para ele o Deus que eu conhecia. Preparei-lhe uma grande surpresa. Coloquei-o no carro e me dirigi à entrada principal da cidade. Lá chegando, coloquei uma venda nos seus olhinhos, liguei a filmadora para documentar esse momento histórico e foi então que, boquiaberto, sem nem mesmo conseguir focalizar a câmera, eu ouvi dizer diante daquele que eu acreditava ser o meu Deus: Papai, você é cego, isso é uma estátua. Era verdade, eu estava cego espiritualmente. Foi então que eu percebi a fragilidade do meu santo, feito por mãos humanas, dependendo de nós, simples mortais, para transportá-lo de um lugar para o outro, correndo o risco de se arrebentar inteiro no chão. Com o lar destruído, sem amigos, consciente que as pessoas não gostavam de mim pelo que eu era, mas pelo que eu representava ser, pelo que tinha. Resolvi testar a última fórmula para se alcançar a verdadeira paz. Pois atrás da máscara daquele palhaço estava o rosto de um homem triste, sozinho, sentindo-se profundamente perdido. Criei uma campanha de marketing para uma holding em São Paulo que possibilitou a venda em plena época do Plano Cruzado de mais de 14 milhões de dólares em brinquedos. Vendi mais tarde as marcas e patentes desse projeto para os donos da maior cadeia de supermercados do país e com isso conseguir arrecadar mais dinheiro que qualquer ser humano normal consegue arrecadar em toda a sua vida, trabalhando de sol a sol. E lá estava eu, dando-me ao luxo de ter carros, casas, apartamentos, joias, mas nada disso tinha importância, nada disso tinha significado. Faltava a verdadeira paz, o amor que homem, mulher, filho nenhum podem dar. Foi então que eu comecei a tentar, além de afogar a minha tristeza na bebida, usar a cocaína, drogas euforizantes, a maconha, por exemplo. Chegava de noite, eu não conseguia dormir, então recorria aos suporíferos. E quando eu acordava todas as manhãs, eu sentia uma necessidade desesperada de descobrir novos desafios, novos objetivos, qualquer coisa que desse à minha vida algum sentido. Sem outros mundos para conquistar, o que mais eu podia fazer, a não ser olhar de cima do pedestal onde eu havia me colocado e sentir um imenso cansaço de viver. A minha vida não tinha significado nenhum, todas as fórmulas haviam falhado.